briga aqui é boa. Tá bom. Obrigado. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que em momentos assim, a gente vê a importância de continuarmos lutando pela família. Não pela família tradicional, pela família bíblica. Eu acho que a gente precisa distinguir essas coisas. Às vezes, as acusações vêm dizendo, estão lutando pela família tradicional, identificando a família tradicional com o patriarcado, com a ideia de domínio machista dos homens sobre as mulheres. Mas a família bíblica, ela não é uma família de patriarcado. A família bíblica é aquela que é baseada no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que deve ser a norma do amor conjugal, do amor paterno-filial e do amor filial em relação aos pais. E a família bíblica é essa família pela qual nós lutamos. E quando nós temos famílias bíblicas na igreja, nós temos uma igreja bíblica. Uma igreja que valoriza, sim, valores que valem a pena, valores cristãos, integridade, verdade, fidelidade, santidade e outros valores que encontramos nas Escrituras. Quando atacam a família, dizendo estão atacando a família tradicional, tentando inserir valores que não são os nossos valores e impor aos nossos filhos, às vezes até de maneira arbitrária, levando para as escolas e assim por diante, valores que não são os nossos. Como igreja, nós devemos nos levantar como defensores da família bíblica, da família que ensina, sim, que o pai e a mãe devem ser honrados pelos seus filhos. Os filhos devem aos pais obediência enquanto estiverem debaixo do teto dos pais, enquanto estiverem dependendo financeiramente dos pais, sim. E os pais devem amar os filhos, devem sim cuidar dos filhos, fazer o possível para que eles sejam bem-sucedidos naquilo que eles empreendem. No entanto, é necessário que se diga que a liberdade de escolha é uma dádiva de Deus. Então cabe a nós, pais, ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, criá-los no temor do Senhor e esperar no Senhor que nossos filhos não se desviem deles. É verdade que às vezes se desviam, sim. Às vezes na juventude se encantam, se empolgam, ficam deslumbrados como o filho pródigo, mas a graça de Deus é sempre maior e nós cremos que Deus, que está acima de tudo, que é soberano, haverá de cumprir o seu propósito na vida de nossos filhos. E nós continuamos lutando bravamente pela família bíblica. Essa família, segundo os parâmetros bíblicos, que vive para a glória de Deus, onde se busca harmonia, onde se busca que cada um de nós seja servos de Deus, seguidores de Cristo, para que o Espírito Santo faça a sua obra de dia após dia, segundo a grande eficácia do seu poder, nos transforme de glória em glória na imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, eu nesta fala introdutória quero dizer a vocês, continuem lutando pela família bíblica. Porque não é a ideologia que vai vencer o Evangelho. O Evangelho está aí há 2000 anos e venceu o comunismo, venceu todos os ismos que já surgiram e vai continuar vencendo, porque Jesus disse: eu estabeleço a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém?
Nesta última fala eu quero ampliar nossa visão. Até este momento eu estava falando sobre a família nuclear. Essa família que se vê todos os dias. Essa família que se encontra debaixo do mesmo teto. Aquela família que tem o quarto contíguo, que tem um corredor comum, uma cozinha comum. Esta é a família nuclear. É aquela família pai, mãe, filhos, que estão ali na convivência. Mas existe um outro conceito que tem sido muito trabalhado, que é chamada família estendida. E é aquela que inclui pessoas que às vezes a gente, se pudesse, não incluiria. Eu estou falando do cunhado. Fique claro já que é o cunhado, tá? Qualquer coisa ruim que a gente falar aqui, vocês já sabem, é o cunhado. Eu nem sei como fala cunhado em japonês, mas não deve ser uma palavra boa, não. De desconfiança. E o cunhado é o... Como é que é? Tio? Odi-san. O cunhado é o tio dos nossos filhos, não é verdade? E às vezes você é criado num ambiente de temor de Deus, de disciplina do Senhor e tudo mais, e aí a sua irmãzinha, não sei o que foi fazer na vida, arruma aquele camarada que o menor dos problemas dele é ser corintiano. Já pensou? E aí o problema é que ela leva esse indivíduo a frequentar a sua casa. Você vai fazer um aniversário do seu filho. Quem aparece? Ô cunhado. Ele aparece na hora de dividir o bolo, come e vai embora. Mal canta parabéns pro seu filho e vai embora. Você promove um churrasco de família e chega na hora que vai cortar a picanha. Enquanto estava sendo servido o pão de alho, a linguiça e tal, o indivíduo não aparece. E aí diz, não, é que aconteceu um negócio na empresa e tal, lorota. Ele já tinha um contato lá dentro. Falou, e aí, a picanha está sendo cortada? Tá, acabei de estacionar o carro. É assim que funciona, gente, acredite. Né? O cunhado, ele é uma pessoa engenhosa, criativa, extremamente esperta, né? E essas pessoas são trazidas para a nossa convivência. Às vezes as pessoas usam as palavras agregados, né? É uma palavra discriminatória, mas às vezes é o que acontece em muitos lares. Às vezes lares onde as pessoas são educadas, têm um jeito de ser, e aí de repente entra, né, a sogra da sua irmã. Sua sogra é uma bênção, mas a sogra da sua irmã, e na festa de Natal ela aparece. Impressionante, né? E a sogra da sua irmã será a avó dos seus sobrinhos. Que caos, né? Já pensou nisso? E os seus sobrinhos são primos dos seus filhos. Que legal, né? E se a sogra da sua irmã é aquele tipo de sogra bajuladora, que fica protegendo o filhinho querido, o fofucho, o tesouro da mamãe, e aí pega os netinhos e cria com muito mimo, que não pode olhar pro bonitinho que ele se derrete, ele parece de manteiga, não pode encostar nele que ele chora, e aí seu filho vai lá brincar com o primo, mas o primo é mimadinho, e aí dá briga lá, e aí o que acontece? A sogra... De quem mesmo? Da sua... Uma bagunça, né? Ela cria problema com você, dizendo que você que não soube criar o seu neto. Você fala, puxa, mas não tinha obrigação de criar meu neto. Mas vai virando essa coisa, este angu de caroço. Sabe o que é isso, né? Essas coisas que vão complicando a vida. De repente você está tranquilo, a sua família está alinhada, sua empresa está indo bem, você está feliz da vida, sua irmã liga e fala, ai, preciso conversar com você. Aí você fala, qual é o assunto? Ah, o assunto é o corintiano. Você fala, meu pai, tá, o que ele aprontou dessa vez?
sabe o que é? Ele está preso. Aí você fala, meu Deus, por que ele está preso? Acharam uma arma no carro dele. O que essa criatura estava fazendo com a arma no carro dele? Entende como essas coisas afetam a sua família? A família estendida, ela acaba de alguma maneira afetando a família nuclear, a sua. No nosso caso, meu e da Iraci, como a gente optou pelo ministério e como pastores a gente ficou mudando muitas vezes de lugares, a nossa família estendida ficou longe. A dela em Curitiba, graças a Deus. A minha em Campo Grande, graças a Deus. Desculpa a expressão, é brincadeira, mas às vezes isso acaba se tornando até um fator positivo, porque imagina pastoralmente, você está lidando com igreja, com tantos problemas, e de repente você descobre que o seu irmão e a sua cunhada estão na delegacia porque o irmão bateu na cunhada e você tem que ir lá e tal. Então, devido a essas situações, a gente acabou tendo não muitas interferências da família estendida, mas eu acredito que essa não é a realidade de muitos de vocês, né? Às vezes o cunhado resolve comprar a casa do lado da sua casa. Uma perseguição, né? Ele fala, eu gosto tanto de você. Eu falo, pois é, gosta menos. Tem como gostar menos, né? Morar na Zona Leste, já que eu estou morando aqui na Zona Oeste e assim por diante, né? Porque não mora em Santos, pelo menos é uma opção para você ir na praia, né? Mas não é isso que acontece, gente. Não é essa a realidade que nós vivemos. E agora então vamos falar do Odissan. Lágrimas de Esaú. A gente vai para Hebreus, mas depois a gente volta para o Gênesis. Lembra que nós tínhamos um acordo de voltar para o Gênesis? Hebreus 12, 12 a 17. Nós temos uma projeção ali. É muito interessante porque o autor de Hebreus está se preparando para terminar a carta. Na verdade, ele já está preparando terminar a carta desde o capítulo 10. Mas aí no capítulo 12, quando agora eu termino mesmo. Parece alguns sermões que a gente ouve, né? Portanto, quando ele coloca um portanto, parece que ele vai acabar mesmo, né? Agora vai terminar, não terminou. Vocês sabem que tem o capítulo 13 ainda, né? Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas, joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. E ele vai dizer como é que a gente tem que se cuidar para não ser excluído da graça de Deus, ou não se excluir da graça de Deus. E basicamente ele vai falar 3 coisas. Só que em meio a essas 3 coisas ele vai enfiar um personagem. E aí é onde está o nosso gancho para voltarmos lá para o Gênesis. Que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora a buscasse com lágrimas. Lágrimas de Esaú. O que significa lágrimas de Esaú? Primeiramente, vamos explicar esse conceito. O autor de Eclesiastes disse: há tempo para rir e há tempo para chorar. E quando você chora fora da hora, você chora lágrimas de Esaú. Quando você chora o leite que se derramou, você chora lágrimas de Esaú. Quando você chora o fato de que você prestou o vestibular, mas não passou, porque você não chorou antes estudando, é lágrima de Esaú. Não é verdade? Quando você chora porque o carro fundiu o motor, porque você passou lá pelo posto de gasolina e ao invés de abastecer e olhar a água, você passou, só abasteceu e não olhou a água, você está chorando lágrimas de Esaú. E assim vai, não é verdade? Cada vez que você chora depois que a coisa já aconteceu, lágrimas de Esaú.
A Bíblia diz: aquele que sai com lágrimas semeando, com júbilo ceifará. Mas aquele que não semeia, chorará, porque não vai ter o que colher. Lágrimas de Esaú. As lágrimas de Esaú têm mais a ver com as coisas que deixamos de fazer do que com as coisas que fazemos. Muitas vezes algumas coisas que fazemos geram lágrimas de Esaú, mas algumas coisas que deixamos de fazer invariavelmente trazem a nós lágrimas de Esaú. Você já chorou lágrimas de Esaú? Eu já chorei lágrimas de Esaú. Em diversas ocasiões as lágrimas de Esaú correram soltas. E nessa hora não adianta bater a cabeça na parede e dizer que você é um estúpido, que você é um idiota, todo mundo sabe. Está tão evidente que não precisa anunciar, né, no jornal. Uma pesquisadora fez uma pesquisa de campo. E a pesquisa dela tinha a ver com entrevistar pessoas próximas da morte. Pessoas que já tinham recebido, vamos assim dizer, uma sentença de morte que os médicos já tinham dito, seu caso é um caso irreversível. Ela foi entrevistar essas pessoas e ela fez uma das perguntas: quais são os seus maiores arrependimentos? Ela disse: 90% os arrependimentos dizem respeito às coisas que as pessoas deixaram de fazer. 90% tinha a ver com: deixei de ter tempo com meus filhos. Dediquei minha vida a algo que não valeu a pena. Não dei a devida atenção à minha família. Perdi a mulher que realmente me amava, porque eu fui atrás de outros amores que não eram verdadeiros. Arrependimentos de coisas que não fizeram. Tem uma canção, não sei de quem que é, mas que diz assim: eu deveria ter abraçado mais, amado mais, devia ter perdoado mais, devia ter andado de mãos dadas mais. Depois que a mulher falece, fala: eu sinto saudade daqueles raros momentos em que andamos de mãos dadas. Pois é, se tivesse andado mais, teria mais saudade ainda. Não é verdade? Mas talvez essa saudade fosse aquela saudade agradável, não aquela desagradável de foi pouco. Não é verdade? Às vezes trabalha feito um louco, 40 anos trabalhando, aí se aposenta, 2 meses depois morre. Gente, tá assim. Eu fui numa livraria, né, e conversei com um rapaz lá. Eu falei para ele assim, ele estava com um problema de saúde. Eu falei assim: você precisa descansar, rapaz, você é um empresário, você não tem férias. Ele falou: rapaz, a minha mãe, ela trabalhou, aí ela se aposentou, comprou uma viagem de avião para a Itália e morreu antes de embarcar. Eu falei: pois é, né? Coisas da vida. Mas é isso mesmo. Quantos planos e sonhos que não realizamos porque às vezes estamos tão embrenhados, tão perdidos em nossas coisas. E as lágrimas de Esaú vêm. Falei um pouco sobre o que é lágrimas de Esaú, mas vamos explicar aqui 3 coisas dentro do perfil de Esaú que o levou finalmente a verter essas lágrimas derramadas já tardiamente. Mas enquanto estivermos olhando para Esaú, eu não quero só olhar para Esaú, eu quero que você pare e pense da seguinte maneira: às vezes a sua família pode estar exposta e pode sofrer influências de pessoas com um perfil similar ao de Esaú. E você, como pai, como mãe, como avô, precisa prestar um pouco mais de atenção ao fato de que seus filhos, seus netos, às vezes sobrinhos, estão vulneráveis ao comportamento pernicioso dessas pessoas que às vezes foram trazidas para a família e que integram a sua família estendida, e às vezes é causa de tantos problemas e
dificuldades, o que fazer com eles? Odiá-los não vai ser a solução. Mandar prender talvez não seja a solução, talvez seja. Processar ele talvez não. Tudo é o cunhado, tá, gente? O que fazer com essa criatura estranha, com este corpo estranho que entra no corpo da família e de repente desestabiliza completamente? Vou contar uma ilustração e nós vamos para Esaú. Eu tinha um primo, chamava-se Ismael. Ismael era um menino bonzinho. Quando criança ele frequentava a igreja conosco. Mas chegou uma fase da vida do Ismael em que ele, não tendo a influência ativa do meu tio Abel era uma pessoa muito passiva, sabe aquele homem passivo? Aí ele sofreu a influência de um tio dele, que era irmão da mãe dele, e que era casada com o meu tio, que era irmão da minha mãe. Sabe como que é essas coisas? Então, esse tio dele, chamado Hério, era um boa vida boêmia, funcionário público. Não que todo funcionário público seja isso, tá? No caso, ele. E ele ensinou o meu primo Ismael a beber. Influenciou o Ismael. E influenciou negativamente. Ismael morreu aos 22 anos. E sabem que circunstâncias? Ismael estava embriagado dirigindo uma moto numa estrada em Campo Grande, indo para Moreninha, aqueles bairros que ficam num lugar lá em Campo Grande. E ele perdeu, não se sabe por que razão, talvez um carro, alguma coisa, ele perdeu o controle da moto e caiu numa ribanceira. Passou algum tempo em coma, depois foi levado para casa com sérios danos na medula espinhal e morreu magérrimo. Morreu numa situação degradante aos 22 anos de idade. E eu não tenho culpa, não tenho dúvida nenhuma de que o Hério foi um dos grandes responsáveis pela morte do meu primo Ismael. Porque quem ensinou Ismael a beber foi ele. Tio. Pesquisas dizem que grande parte dos incidentes de abuso infantil é praticado por pessoas próximas a famílias. Tios. Pessoas próximas. Aquelas pessoas que às vezes começam a entrar na sua família e você não sabe nem de onde veio. E às vezes tem aquela aparência de bonzinho. Ah não, tudo bem, pode deixar. Deixa aí. Quantas meninas traumatizadas dizem, meus pais deixavam a gente na casa do tio. O tio ia com a brincadeirinha, toca daqui, toca dali, abuso. Precisamos estar atentos a essas questões. Quem era o tio dos filhos de Isaac, de Jacó? Quem era o cunhado das esposas do Jacó? Que tipo de vida ele levava? A Bíblia nos diz que ele levava uma vida marcada por 3 coisas. A primeira delas é a questão da amargura. A segunda é a questão da imoralidade. E a terceira é a questão da vida profana. Amargura, imoralidade, profanidade. São as 3 palavras que a Bíblia usa para caracterizar o irmão de Jacó. Eu coloquei aí algumas introduções, nós vamos pulá-la, por favor. Desculpa, querida. Vamos para Esaú, o inclemente. Clemência. Agora a gente vai lá para Gênesis, tá? Então fica tranquilo, vamos confiando que a gente vai caminhando junto. Bom, Esaú era o filho mais velho de Isaac. Mais velho porque ele saiu antes, mas ele era irmão gêmeo de Jacó. E Esaú tinha algumas peculiaridades. Ele era peludo, possivelmente ruivo, né? Um homem mais, vamos assim dizer, com excesso de testosterona. Sabe como que é, né?
Eu tenho um irmão que o apelido dele é Ursinho Koala. Imagina por quem? Parece que todo o pelo da família foi para ele. Aí não sobrou nada para nós, né? Principalmente o caçula. Então ele é todo peludinho. Meus filhos, ai pai, ele parece um ursinho. Eu falei, fala isso para ele não, que ele fica bravo. O nosso irmão, o nosso tio Koala, gente boa. E não sobrou nada pro Jacó. O Jacó nasceu sem pelo e pelo jeito menos avantajado fisicamente, e não era ruivo. Mas o tempo foi passando, e aí cada um deles foi definindo uma espécie de preferência. Esaú gostava de caçar, aventureiro. O negócio dele era sair pelos campos, caçar, essa vida ao ar livre. E Jacó era caseiro, caseirão, aquele que aprende a cozinhar com a mãe, né? Que está ali sempre procurando a convivência maternal. E a Bíblia diz que o Isaac gostava mais do Esaú. A Bíblia entrega mesmo, né? O Isaac gostava do Esaú porque a comida era boa, né? Javalizinho assim, bem feitinha, pururuca, né? O Jacó não sabia nem fazer isso. E aí então, só que quando Isaac preferia Esaú, a Bíblia diz que Rebeca preferia Jacó. Toda a família tem isso, né? Vamos pular essa parte. Aí então, um certo dia, o Esaú foi caçar. E caçar é igual pescar. Tem dia que você pesca um monte, tem dia que você não pesca nada. Parece que os peixes estão em greve porque houve alguma invasão numa escola lá no Chile. Uma coisa assim. Vocês sabem que isso é motivo, né? E tem dia que os veados não aparecem para serem flechados, né? Os tatus sumiram, não parece um tatu, gente, né? Não tem nada para caçar, você não acha nada, você não consegue pegar nada. E aí ele volta vazio, faminto, não achou nem uma coisinha, uma frutinha para comer no meio do caminho. E aí quando ele chega, gente, nada tira da minha cabeça que isso foi de caso pensado, viu? Quando ele chega, exausto, faminto, adivinha quem ele encontra? Jacó. Engraçado isso, né? Jacó nunca foi muito preocupar com o irmão dele, imagina. Mas de repente ele estava lá fazendo um ensopado de lentilha. Quem gosta de lentilha? Olha, parabéns para você, viu, gente? Um dia Iraci falou assim, eu vou fazer uma lentilha. Eu falei, dá para colocar um bacon, uma linguicinha para acompanhar? E foi bom, viu, gente? O bacon, a linguicinha dá um, né? Tá, mas só a lentilha, né? Desculpa, você gosta, gosto não se discute. Mas ele estava fazendo um ensopado de lentilha. E a Bíblia diz que a alma faminta, ela reputa fel por mel, né? E ele estava com tanta fome, que chegou pro Jacó e falou, me dá um pouco desse negócio aí, rapaz. Aí o Jacó, beleza, faz o seguinte, você me dá a sua primogenitura. Irmãos, você já pensou uma pessoa chegar e falar para você assim, eu sei que você tem um apartamento, né, lá no Guarujá. Eu sei que você tem uma casa em Miami. Eu sei que você tem um sítio em Atibaia. Não é aquele, é outro. E eu estou querendo fazer uma proposta irrecusável para você. Que tal trocar tudo isso por esta coxinha? Ou por este pão com mortadela? Aí você pensa assim, gente, isso é irmão que se tenha? Praticamente foi isso. Tudo bem, vamos lá dizer, o apartamento berrava, né? Mas eram as ovelhas. A casa lá em Miami tinha corcovas. Gente, um camelo era caríssimo, viu, gente? Ter camelo não era fácil, não.
E muito poder, muita influência, terras. Esaú tinha tudo isso, gente. Ele estava só esperando o pai dele morrer. Ele ia entrar na posse, tudo isso. Aí o Esaú olha para ele e fala assim: feito! Aí o Jacó: cara, vamos lá! Serviu rapidamente antes que o irmão mudasse de ideia, né? Gente, isso não foi um negócio da China, isso é um negócio de Marte, Júpiter, Plutão. Não existe um negócio desse. O cara ganhou de mão beijada milhões por um prato de lentilha. Aí vão tentar defender aqui o Jacó, que é difícil, né? Eu sei. Se eu fosse advogado do Jacó, ia dizer: cara, tá difícil, hein? Mas tenta olhar pelo outro lado, tá? A Bíblia diz que uma aliança, humanamente se falando, não deve ser desfeita. A partir do momento que o Esaú comeu a lentilha, ele estava legitimando aquela transação horrenda, horrível. Mas ele estava legitimando aquela transação. E Deus viu. E o que Deus viu? Deus viu desprezo. Literalmente, um tapa na cara de Deus, tipo dizendo: o que você tem para mim não me interessa, o que me interessa agora é comer esse prato de lentilha. É uma questão de valor, queridos. Valor. Deus está te oferecendo uma vida maravilhosa, uma vida de ser conformado a Cristo, mas você quer, por toda lei, fazer aquela coisinha que você quer, fumar aquele baseado, ter aquela noite de sexo liberado com a prostituta que você sonhou, e assim vai. Pratos de lentilha. E depois chora lágrimas de Esaú. Mas aí então, olha o que o autor diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Esaú era um homem movido por ressentimentos, mágoas. E a mágoa tinha a ver com o incidente da sopa de lentilhas, e foi agravado com o incidente da bênção roubada. Porque quando chegou a hora de abençoar, o Isaac chamou ele, eu contei essa história, eu vou só reforçá-la. O Isaac disse: eu vou te abençoar, Esaú, vai lá, mata um cervo, traz para mim, eu vou comer, vou te abençoar. Aí houve aquela tramóia, Jacó, a mãe dele, enganaram o Isaac, estava cego. E aí aquele negócio de fala fino, fala grosso, vocês sabem, está lá na Bíblia. Aí então, Isaac abençoou Jacó. E aí quando chega o Esaú: ei pai, me abençoa aí. E o pai dele: quem é você? Quem é você? Sabe, queridos, o Esaú, ele desprezou a bênção de Deus, trocou por um prato de lentilha, depois tentou recuperar. Só que Deus viu. E aí, como ele desprezou a bênção de Deus, e Jacó, erroneamente, pelos métodos, quis a bênção de Deus. Às vezes você pode querer uma coisa certa de maneira errada. Jacó queria sempre a coisa certa, mas sempre de maneira errada. O que ele fez de maracutaia para conseguir a bênção de Deus não resolveu em nada. Depois que Deus deu uma surra nele, falou para ele: a bênção eu dou de graça, porque eu não sou negociador, eu não barganho com ninguém, porque eu não ganho nada com isso. Quando Deus fez uma aliança com você, sabe o que ele ganhou? Nada, ele perdeu. Ele perdeu o filho dele, que ele precisou ressuscitar para fazer uma aliança com você por causa dos seus pecados. Na negociata, ele te deu vida eterna e você jogou um monte de pecado aos pés da cruz. Só isso, você não deu um A. Tempos atrás, um pregador, não vou dizer o nome, fez a seguinte oração: Deus, se eu ainda tenho crédito diante de ti. Tem vontade de falar: cala a boca. Pelo amor de Deus, não tem crédito diante de Deus.
O único que tem crédito diante de Deus é Jesus Cristo. Ninguém tem crédito diante de Deus. Todos nós estamos sempre devendo. Paulo disse isso. Eu sou devedor. Sempre será devedor. Esaú não perdoou por 20 anos. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera e disse a si mesmo, Gênesis 27, 41, os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Vingança, sangue no olho, matar. Eu era criança lá em Campo Grande. E aí então meu pai contratava pessoas para trabalhar na obra. Meu pai era um tipo de empreiteiro. Volta e meia tinha 20, 30 homens trabalhando para ele. E tinha um em especial que era barbudo, carrancudo. E aí um dia tomando tereré na sala da minha casa, o pai perguntou para ele: rapaz, você não faz a barba? Que ele não fazia mesmo, um negócio desgrenhado assim, aquela coisa. Era como um Papai Noel, mas daquele Papai Noel bem desleixado, né? E às vezes comia, ficava coisa de sopa na comida. O homem era meio cavernoso mesmo, né? E ele falou com tanta naturalidade, ele falou pro meu pai assim: eu só faria essa barba o dia que eu matar o homem que matou meu filho. Eu vazei da sala, falei, meu Deus. Aquela barba era na verdade um sinal de uma vida infernal. Porque a vida inclemente é uma vida infernal. Quando eu não perdoo uma pessoa, eu faço dessa pessoa o meu Deus. Sabe por quê? Tudo que eu faço é em função dela. Eu estudo, passo num concurso, me torno um funcionário de alto escalão só para esfregar na cara dele. Miserável. É a minha vingança sobre você. Às vezes é o pai que infelizmente disse para o filho: você é um incompetente. Aí o filho vive a vida toda para esfregar na cara do pai que ele é competente. Às vezes faz besteiras, às vezes entra em corrupção, só para mostrar para o velho que eu sou competente. Tem um filme muito interessante chamado O Juiz. O ator que atua lá é aquele que faz o Homem de Ferro. É um filme muito instrutivo, que mostra como um filho magoado com seu pai não vive mais uma vida, sua vida, mas ele vive uma vida em função do pai que ele quer magoar. Porque quando a gente está magoado, o que a gente quer também é ferir. E o remédio para isso é o perdão. Sempre foi. 20 anos. Por longos 20 anos, Esaú ficou esperando o momento oportuno para vingar-se de Jacó. Queridos, às vezes as pessoas pensam assim: o tempo resolve as questões interrelacionais. Não. O tempo aprofunda. As feridas dos relacionamentos interpessoais, elas têm uma tendência a necrosar. É como a picada da aranha marrom. Não tem o que fazer a menos que haja uma amputação do membro quando a aranha marrom ataca ali. E quando você está alimentando amargura em seu coração, ou você perdoa, ou você vai morrer disso. Muitas pessoas desenvolvem doenças, e essas doenças têm um forte cunho emocional, e invariavelmente a amargura é a raiz dessas doenças. Pessoas que não perdoam são pessoas doentes na alma, que em breve adoecerão no corpo. Não tenham dúvida. A tendência é que as questões se aprofundem. É como uma erosão no meio do pasto. Ou você toma uma providência, ou o seu pasto vai embora.
Conversa com qualquer fazendeiro e vai dizer para você isso. Erosão não se contém sozinha. A tendência é piorar. E na nossa família estendida, quantas vezes nós lidamos com coisas assim? O falecimento do meu pai foi um momento tenso em nossa família. Graças a Deus que o meu pai não deixou nada. O velhinho era tão assim, que um dia ele chegou para nós e falou assim: eu não quero depender de 1 centavo de vocês. O velho era orgulhoso. E também não vou deixar 1 centavo para nenhum de vocês brigarem. Eu estava em casa, meu irmão me ligou, falou: o dinheiro do pai está acabando. Meu pai tinha umas propriedades, ele vendeu. E aí ele disse assim: olha, eu vou bancar o velho até dezembro. Do jeito dele falar, tá? A partir de janeiro, cada um de nós vai ter que fazer uma contribuição. E aí, então, dezembro chegou, meu pai adoeceu, não estava bem, coração batendo a 40 batidas por minuto. Estava cansado também, né? E aí, então, meu irmão falou: ó, dia 10 você deposita aí a sua parte. Eu separei o dinheiro, meu pai morreu no dia 10. Tipo assim: ah, vocês vão me manter, eu vou morrer, vocês não vão me manter. Acabou o dinheiro, ele morreu mesmo. Né? Ele tinha falado, cumpriu a palavra dele. Não deixou 1 centavo, até que foi bom, sabe? Porque mesmo não deixando 1 centavo, a cunhada estava brigando com outro irmão. Dizendo que tinha e não tinha. Percebe como essas coisas acabam interferindo? E aí depois ficam magoados. Fulano pegou a parte maior. Claro, ele cuidou também, né? E assim por diante. Não tem esse lado. Aí ficam magoados. Aí às vezes a família quer reunir no Natal. E você vê que ele chega só para comer e sai correndo porque está magoado. Comer ele não deixa de comer, mas conviver ele não quer. Ele não quer ver a cara do outro, porque senão vai lembrar que, você é aquele, né? Quantas mágoas, quantos ressentimentos. Um dia eu estava em Pompeia, eu vi uma coisa fora do comum. O filho atropelou a mãe. Foi sem querer, claro, ele estava bêbado. A mãe foi abrir o portão para ele entrar de carro, ele passou por cima da mãe. Ele só não viu a mãe. Coisa assim. Aí a mãe ficou mal, morre, não morre. Né? Era um Fusca, tá? Morre, não morre. Aí um dia, uma parente dessa que está morre, não morre, me chamou e falou: a minha mãe quer falar com o senhor. Eu fui lá conversar com a mãe. E ela disse assim: ai pastor, eu estou tão aflita porque a minha cunhada, ela está no hospital, ela morre, não morre, já faz 30 anos que eu não converso com ela. Aí eu, puxa, que oportunidade, né? Vai no hospital, conversa com ela, pede perdão para ela. E ela foi lá, pediu perdão, se reconciliaram as duas cunhadas. E aí, por incrível que pareça, a que foi atropelada está viva e a que foi visitar que morreu. A vida dá voltas, né? As coisas são assim. Mas graças a Deus que resolveram isso aí. Italianos, né? Não, nada contra o italiano. Mas às vezes italiano prefere morrer a perdoar. Essa é a verdade. E espanhol também não é muito diferente. Não sei japonês. Acho que vocês não têm isso. Depois de 20 anos, Jacó e Esaú se reconciliaram. Só quando você lê o texto, não vai dar para a gente ler, é 32, 33 do Gênesis, você vai descobrir uma coisa interessante. Deus reconciliou eles. Primeiro, Jacó se reconciliou com Deus. E depois Deus reconciliou Esaú com Jacó. Sabe por quê que está escrito na Bíblia assim? Aquele homem que agrada a Deus, Deus faz com que até seus inimigos se reconciliem com ele. Promessa de Deus. Jacó é um exemplo disso. Perdoar, queridos, é um imperativo para viver e morrer bem. Quer viver bem? Perdoe sempre. Aí alguém chega assim: mas pastor, eles não merecem o meu perdão. Não é uma questão de merecimento, porque você também não merecia ser perdoado por Jesus. Merecia? Você acha que você merecia? Então por que queria morrer?
Ele morreu porque você não merecia. Ele pagou no seu lugar. Olha o que Paulo diz aos Efésios: livrem-se de toda amargura. Joga fora esse copo de veneno que você está tomando na intenção de que o seu cunhado morra. Quem vai morrer é você, querido. Quem vai ter um câncer inexplicável que ninguém sabe porquê, quais as causas, o que aconteceu. Quem vai ter aquele problema de gastrite e outras coisas no seu corpo é você, não é ele. Às vezes seu cunhado ainda vai no seu velório. É uma desgraça tremenda isso, né? E ainda chega lá e fala: ai, como eu gostava desse cunhado. Da indignação, da ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Veja que Paulo coloca o padrão. O padrão é o perdão de Deus. Você gostou de ter sido perdoado por Deus? Que bom. Você quer continuar sendo perdoado por Deus? Tem uma condição. Como é que Jesus ensinou a gente a orar? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. E depois ele fala sobre o perdão, né? E perdoa as nossas transgressões, assim como nós perdoamos as transgressões daqueles que transgridem contra nós. Mas aí você não perdoou o cunhado. Pensa no que você está pedindo para Deus. Deus, não me perdoe, assim como eu não perdoei o dito cujo. Que oração infeliz! Uma vez no velório eu falei isso. Porque a falecida, ela era cheia de mágoa. E tinha muita gente magoada com ela também, porque ela não era gente boa, não. Aí eu falei: gente, vamos perdoar. Que Deus a tenha, não sei. Deus sabe. Os perdoados não podem não perdoar. Já parou para pensar nisso? Você foi perdoado? Bom, você perdeu o direito de não perdoar. Essa é o outro lado da moeda. Sabe por quê? Jesus contou uma história. Ele disse assim: tinha um homem que devia milhões. Ele devia mais que a Odebrecht. E aí então ele chegou lá e falou assim: querido, me perdoa, eu não tenho como pagar isso. E aí aquele credor disse: eu te perdoo, vá em paz. Vamos interpretar já essa parte. O devedor é você, o credor é Deus. Aí você chegou com aquela cara de urso faminto, por favor, aquela tristeza no olhar. Perdoa, Deus. Aí Deus falou: te perdoo, filho, vá em paz. O filho pagou por você. Aí você sai contente, feliz. Ah, estou perdoado. Aí você encontra o Décio na rua. Você me deve 100, Décio? Não, né? Mas acho que você deve 100 para alguém aqui. Vamos usar essa pessoa então. A pessoa encontrou você, Décio. Acabou de ser perdoado por Deus. E olha para você: miserável, você me deve 100 reais. E bate no Décio, e pancada no Décio, e joga o Décio na masmorra. Vai pagar, senão eu levo teus filhos. Naquela época era assim, viu, gente? Dívida dava prisão. Hoje só dá prisão quando é dívida de pensão. E se você dever a casa própria, eles tomam também, viu? E dá prisão também. Então, pegou o indivíduo que devia quase nada, prendeu, e aí a notícia chegou lá para o credor. Como é que a notícia chega para Deus? O cara está na masmorra e fala: Deus, eu estou aqui na masmorra, me ajuda. E Deus: quem colocou você aí? Ah, o cara que o Senhor perdoou. Ah, tá. Manda chamar ele. Gente, esse é um negócio horrível. Você foi perdoado de 1 bilhão e agora o seu perdão é sustado por causa dos 100 reais do Décio, gente. Vamos perdoar o menino.
Eu sei que é uma graninha até relativa, mas não compensa, né? Deus perdoou você. Perdoe também. Porque se você não perdoar, o versículo 35 diz: desta maneira também lhes fará o Pai Celestial, se de coração não perdoar uns aos outros. Precisa ler esse texto de novo, né? O perdão restaura o perdoado e o perdoador. Quando você perdoa, a pessoa que você perdoa é restaurada. Aí a pessoa um dia se lembra de que está devendo para você e fala assim: oh, eu devo para você. Não, não precisa não, você está perdoado. Um dia um colega de ministério fez uma coisa chata. Não foi legal o que ele fez. E nos prejudicou, evidentemente. E eu orei a Deus, eu disse: Deus, eu sei que ele errou e tal, mas eu perdoo ele em nome de Jesus Cristo. E passamos muito tempo sem nos ver. Eu vim para São Paulo, ele continuou no Paraná. Um certo dia ele passou por Pompeia. E o Facebook entrega, né? Aí eu falei: oh, que legal, você esteve aqui em Pompeia. Ele falou: pois é, rapaz, eu até ia te procurar. Eu falei: por que não procurou? Ele falou: sabe o que é? Cara, eu prejudiquei você. E eu não sei como eu seria recebido. Eu falei: com todo carinho. Tomaria café com você. Ele falou: é que eu estou envergonhado. Eu falei: não precisa. Ele falou: você me perdoa? Eu falei: cara, esse pedido veio com 17 anos de atraso. Já faz mais de 17 anos que eu te perdoei. Porque eu não quero carregar mágoa no meu coração. Porque eu quero ser sempre perdoado por Deus, então eu tenho que sempre estar perdoando todo mundo. Logo! Olha para a sua família estendida, quantas pessoas magoadas umas com as outras. Seja você o pacificador. Vai lá no cunhado e fala: cunhado, o que está vendo, cara? Cara, perdoa, mano. Vamos resolver esse negócio. Senta, conversa, olho no olho. Às vezes uma conversa tranquila: na verdade eu entendi mal. Perdoam. Aí o cunhado já não precisa mais chegar só naquela hora que vai dividir as comidas lá na ceia de Natal. Ele pode chegar antes. Inclusive pode até ir na piscina, né? Aquela sunguinha do Bob Esponja. A clemência nos faz semelhantes, no sentido de sermos assemelhados a Deus. Jesus disse: ouviste o que disseram os antigos: ama o teu próximo, odeia teu inimigo. Eu, porém, digo: amem seus inimigos. Esse dia uma sobrinha minha colocou uma postagem lá. Ela colocou... Foi muito feliz aquela postagem dela, mas tudo bem, né? Sobrinha, faz parte. Ela colocou lá o Deus do Egito, o Deus da Pérsia, o Buda e outros deuses e tal. Primeiro que ela errou, considerou o Buda um deus, né? Aí vai um monte de coisa e tal. Aí ela pergunta assim: qual a diferença entre eles? Aí eu respondi: só os dois últimos são reais, viveram de verdade, e só o último falou que é Deus. Buda existiu, Jesus existiu, e só Jesus falou que é Deus. E ela: ah, é verdade, tio. Falei: então pensa bem, né? Aí depois uma outra pessoa falou: ah, gostei da sua observação. Eu falei: tem mais um detalhe, só o último falou: ame seu inimigo. Porque nem Buda falou isso. Só o último disse: ame seu inimigo. E sabe por que as pessoas não gostam do último? É porque além de falar para mandar amar o inimigo, o último disse assim: arrependam-se. E ninguém quer se arrepender, né? Mas ele disse assim: Deus faz chover na horta do justo e do injusto. Se Deus fizesse só na horta do justo, o injusto ia virar justo para ter chuva na horta dele. Não seria uma sacada legal? Ó, eu sou injusto. Aí o pastor Luiz é justo. A horta dele está maravilhosa, chove, só chove na horta dele. Chego lá e falo: qual é o seu segredo? Ele falou: eu sou justo. Então eu quero ser justo. Mas a minha intenção não é a justiça em si, é a chuva na minha horta. E isso não é justiça.
Vamos passar para o segundo ponto, o tempo corre. Esaú, o imoral. Esaú era um homem marcadamente sensual. Esaú era um imediatista. Ele não somente vivia com mágoas em seu coração, mas Esaú estava constantemente com os seus olhos voltados para aquilo que estava diante de si, nunca os olhos na eternidade. Esaú queria o prazer sensual, Esaú era materialista. Este é o cunhado típico, né? Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaac e Rebeca. Seu irmão vai lá e arruma uma cunhada que odeia sua mãe, que não se dá bem com ninguém da família, que literalmente tira seu irmão do convívio da família. E o pior é que aqui vem dose dupla, né? Ele arrumou 2 cunhadas para Jacó, 2 noras para Rebeca, 2 noras para Isaac. E a Bíblia diz: elas amarguraram a vida de Isaac e Rebeca. A Bíblia não diz detalhe, mas deve ser umas mulherzinhas terrível, né? Daquelas assim de novela mexicana, sabe? Daquelas assim pavorosas. Aí então, mais adiante, gente, você vai aí, ó, só 2 capítulos depois. Percebendo Esaú que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias, ele foi até a casa do Ismael, que era o tio dele, e tomou primas, Malate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filha de Abraão, além das outras mulheres que tinha. Ele foi lá e arrumou uma terceira, tão ruim quanto as outras 2. O homem era casado com 3 mulheres, e nenhuma das 3 valia nada. Por que um homem teria 3 mulheres? Boa pergunta, não respondo. A imoralidade na vida de Esaú foi um atestado de que ele vivia no nível dos sentidos. O que importava para ele era a vida carnal, os prazeres sensuais, os prazeres da boa comida, da boa cama. Ele era um homem que constantemente estava preocupado com aquilo que ele podia fluir imediatamente, não com a eternidade. Este era o foco, essa era a atenção dele. Ele valorizava a vida sensual e os prazeres carnais eram muito importantes para ele. Pare e pense na sua família estendida. Quantas pessoas, às vezes, na sua família estendida são pessoas que estão preocupadas unicamente em satisfazer seus desejos imediatos? O que ele está preocupado é em fazer o que ele quer imediatamente, porque a vida é curta, tem que curtir mesmo. E às vezes está lá na sua família um consumidor de droga, às vezes ele começou com a maconha, passou para a cocaína, agora ele já está na pedra mesmo. E dando trabalho, e os filhos abandonados. E ele era o engenheiro de uma empresa conceituada, agora ele está encostado pelo INSS, que não aguenta nem sequer sair de casa. Fez da casa dele um muquifo. E seus sobrinhos convivem com estas pessoas. Já pensou que horrível? E seus filhos estão expostos. Como lidar com essas questões? Como lidar com essas questões? A vida dele era sexocêntrica. Já viu gente que é assim? Tudo que você fala é sexo. Fala, meu Deus, se demorasse mais ia nascer só o quê? A parte endócrina dele? Não sei. Porque parece que é a única coisa viva nessa pessoa, né? Reduz a vida a isto. Até Freud iria dizer, não, isso aqui não se encaixa em nenhuma das teorias já existentes. Porque não tem condições. Eu conheço pessoas assim.
É uma vida de luxúria, pecados. O que importa é aquilo que ele pode fruir imediatamente. Essa é a ideia. Ele queria viver a vida intensamente e inconsequentemente. Igual o filho pródigo. Vou lá para a terra distante, porque o pai não deixa eu ser feliz. Foi lá, foi feliz ao modo dele, até que ele se viu valendo menos que um porco. E a vida de muitos dos que são agregados às nossas famílias são semelhantes. O que fazer por eles? Orar. Confrontar. Por que não? Chamar seu cunhado. Estou falando tudo é o cunhado, tá, gente? Pode ser a cunhada, pode ser o sobrinho. Chamar e dizer o que você quer da vida. Cara, tudo bem, você, não gosto de ir na igreja. Eu acho que seria bom você gostar, mas pensa bem, rapaz, você está desgraçando a sua vida, está desgraçando a sua família. Cara, você estava dirigindo alcoolizado com seus filhos no carro. Você está dirigindo alcoolizado, você cai no precipício, problema seu, cara. Agora são os filhos da minha irmã. Seus por acaso, né? Mas, cara, você pode colocá-los em risco, você está se matando. Rapaz, você andava de carro zero, agora você está andando com esse carro caindo nos pedaços, você consumiu tudo na pedra, mano. Para com isso. Acorda para a vida. Onde é que você vai parar com isso aí? Abre o olho dele. Chama ele na responsa. Diz, torcer pro Corinthians tudo bem, mas fazer isso que você está fazendo não dá, né? O problema é que toda hora sua mulher, que por acaso é minha irmã, tá ligando lá em casa. Você não tem como me ajudar aqui? Acabou a comida em casa, ele consumiu na pedra. Sai dessa pedra, irmão. Não é? Será que podemos fazer isso? Acho que devemos fazer isso. Por bem dos nossos sobrinhos, por bem dos nossos filhos, que são amigos dos sobrinhos dele. Os nossos sobrinhos são primos e assim por diante. Às vezes, o sogro da nossa irmã, por exemplo, que é uma pessoa terrível. Temos que estar atento, porque isso vai interferir na nossa família e vai interferir na igreja. Final das contas, vai cair lá no final da linha, na igreja. Este é o Esaú. Este é o cunhado. Este é o tio, né? Esaús modernos são aqueles que vivem dos e para os prazeres. Prazer é a palavra que é mais importante na vida dele. Eles vivem como se não houvesse amanhã. Tanto faz. O importante é eu viver o dia de hoje. O problema é que esses sensuais parecem felizes e têm o poder de seduzir outros a pensarem como eles. Às vezes você está lá criando seu filho no temor do Senhor, dizendo, filho, a vontade de Deus é que você tenha uma vida casta. Mas aí você vai viajar e você precisa deixar o seu filho na casa de alguém, ele vai para a casa do tio sensual. E o tio sensual chega lá, e aí? Como é que é? Aí o menino, como é que é o quê, tio? Já experimentou o prazer do sexo? Não, tio. Estou me preservando para o casamento. Que bobeira! Seu pai é um tacanha. Vem comigo que eu vou te levar para conhecer umas meninas. E quando você volta, está lá o seu filho iniciado sexualmente com a prostituta. Que balaio de gato, hein? Deus te livre disso. Tios sensuais, levando os filhos, os sobrinhos, para o pecado. Tá assim, por aí. A vida não consiste em apenas desfrute dos deleites, há responsabilidade. Depois está lá teu filho, todo cocento, né? Falou, filho, o que está acontecendo? Ai, pai, eu preciso acho que ir no médico. Aí o médico fala assim, teu filho está com hemorragia, popularmente gonorreia. Falou, onde você achou isso, filho? Foi o tio. Fala, que miserável desse cunhado.
Não é assim que acontece? Ou nós não sabemos disso? Esta é a vida, lamentavelmente. Esaú profano, para terminar, porque o tempo já não nos permite muito. A Bíblia diz: ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como o filho mais velho. A Bíblia conta a história do ensopado, eu já contei para vocês, podemos adiantar os 2 slides. Enquanto Isaac estava cego, Esaú se aproximou para receber a bênção e não recebeu. Por quê? Primeiramente porque Esaú tinha uma visão materialista da vida. E ele só estava enxergando aquilo que estava diante dos seus olhos: as ovelhas, os camelos, os jumentos, os servos, a terra. Jacó estava vendo outra coisa. Jacó estava vendo aquilo que é espiritual. Jacó queria ser herdeiro da bênção, mas da bênção de Abraão, que não necessariamente envolvia ovelha que berra, envolvia camelo que não sei o que faz, aquele barulho ridículo que ele faz, que não somente envolvia terra ou outras coisas assim, mas envolvia ser um ascendente direto do Messias. Envolvia ser alguém protegido por Deus. Envolvia ser alguém que receberia vida eterna. E Jacó sabia disso. E quando Esaú trocou tudo isso por um prato de lentilha, Deus percebeu que o coração dele era um coração excessivamente arraigado às coisas deste mundo, vivendo por aquilo que vê. E quando ele quis receber a bênção, já era tarde. Eu coloquei esses slides, mas você pode avançar? Tá, Cláudio, não, Cláudio, pode ficar tranquilo, eu vou falar umas coisas que não estão no slide. O que é a profanidade? Essa palavra ela é de origem latina, não está na Bíblia, tá? A Bíblia usa 2 palavras. Asebes, que significa ausência de piedade, o que indica um estilo de vida onde a pessoa quer viver sem Deus. É aquela pessoa que diz assim: ah, meu Deus é o dinheiro, Deus não existe, o que existe é a minha Ferrari na minha garagem, o que existe é o poder dos homens sobre os outros, o que existe é a casa na praia, o que existe é a minha conta bancária gorda, recheada de dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser. É isso que existe. Profanidade é exatamente isso, é tirar Deus da vida. É não querer Deus. A palavra profanos é derivada do latim, que quer dizer fora do templo. Daí tirou essa ideia de que há pessoas que vivem com seus olhos fora do templo. Mas a ideia aqui é impiedade, porque a palavra grega para impiedade é exatamente a palavra asebes, significa ausência de piedade. Significa não cogitar de Deus para viver, não cogitar de Deus para as decisões da vida. Há muitas pessoas assim. Esaú era assim. Esaú queria viver a sua vida sem se preocupar com Deus. Deus? Para que Deus? Eu sou Deus. Era o pensamento dele. Eu faço o meu destino. Como dizia Cazuza, né? Sábio que não foi tão sábio, que ele era o senhor do seu destino. Mas nós sabemos como morreu, pelos erros que cometeu. Pessoas assim, que acham que pode viver de qualquer jeito. Com todo respeito, como Winehouse, que sabia que deveria parar de beber. Mas saber não é querer. Sócrates, que me perdoe, mas ele estava errado.
Quantas pessoas sabem que deveriam sim temer a Deus, que deveriam sim levar Deus em consideração, mas não faz. Sabe por quê? Porque não querem. Porque acham que o estilo de vida certo é o estilo de vida profano. E quantas vezes em nossa família agregada tem pessoas que vivem assim? E essas pessoas às vezes influenciam nossos filhos. Ô pai, o senhor viu o carrão que o tio comprou? É, filho, seu tio ele faz um negócio meio estranho por aí. Eu não vou entrar em detalhes com você não vai entender. Uns cambalachos, né, filho? Pai, mas quando é que a gente vai ter um carro desse? Talvez nunca, filho. Mas por quê? Porque seu pai é pastor, filho. Mas pai, o tio me convidou para dar uma volta no carro dele. Não vai não, filho. Mas pai, eu não quero que você seja influenciado pelo seu tio. O seu tio desvia dinheiro do INSS. O seu tio é um tremendo canalha. E eu não quero que você seja como ele. Eu prefiro continuar com o meu carrinho ano 2008 do que estar com aquele 2018 modelo 2019 que o seu tio tem e que ele roubou dos velhinhos que estavam lá na fila do INSS. Estavam porque já não estão, já foram embora. Mas eu prefiro ser esse pastor honesto, quietinho, na minha, recebendo meu dinheirinho com o meu carrinho, do que estar vivendo nababescamente com o teu tio, que é um tremendo de um pilantra. Precisamos tomar essas providências, querido, entender essas coisas, não sermos ingênuos em achar que, não, está tudo bem. Não está nada bem não, gente, acorda. A família estendida está cheia de questões como estas. Pessoas que não se perdoam. Vai lá, ajuda eles a se perdoarem. Seja você o pacificador na família. Algumas vezes eu fiz isso entre meus irmãos. Ouvia um, ouvia o outro, tentava juntar para fazê-los falar a mesma coisa. Busque uma vida de pureza sexual para você, irmão, pai. E uma vida de pureza sexual para seus filhos. Influencie seus sobrinhos, para que eles tenham também uma vida de pureza sexual, não de moralidade. Valoriza o que Deus valoriza. Isso é viver e não ter medo de lágrimas de Esaú. Você não vai chorar lágrimas de Esaú se você perdoar. Se você buscar ter uma vida de pureza sexual e valorizar o que Deus valoriza. Curve sua fronte. Desculpe-me avançar um pouco além do tempo. Fala com Deus. Eu procurei fazer você pensar na família estendida. Coloque essa família estendida diante de Deus. Pessoas que você sabe que estão na convivência e que têm problemas com falta de perdão, com imoralidade, que vivem como se Deus não existisse. Ora por eles. Fala, Deus, tem misericórdia destas pessoas. Usa-me para abençoá-las, para ajudá-las a ver que a vida não é assim. E livra meus filhos da influência má e perniciosa dessas pessoas. Me dá estratégias. E que eu seja uma influência boa para os meus sobrinhos, netos. Para aqueles que de alguma maneira se aproximaram da minha família nuclear e convivem comigo, com meus filhos, com a minha esposa, com o esposo. Ore por essas pessoas. Elas também fazem parte da família. Querendo ou não, elas vão influenciar positiva ou negativamente a nossa família nuclear. Ó Deus, vivemos num mundo tão complexo e difícil, e as relações interpessoais vão às vezes se tornando também tão complexas. E às vezes nos encontramos em meio a furacões, a tempestades que não esperávamos e que não fomos também causa delas. Mas ajuda-nos a manter a sobriedade,
a manter uma postura de santidade, a sermos exemplos para os mais novos. De maneira que ao olhar para nós eles digam verdadeiramente a vida de santidade vale a pena. E que, ó Deus, nós possamos abençoar aqueles que fazem parte da nossa família estendida, que são aqueles que são trazidos à nossa família não por sangue, mas por decisões que pessoas da nossa família vão tomando, e que, ó Deus, às vezes trazem alegria, às vezes trazem tristezas e preocupações, nos trazem às vezes prejuízo financeiro, e às vezes despende tempo nosso. Ó Deus, ajuda-nos a sermos bênção na família, tanto a nuclear como a estendida, em nome de Jesus. Amém.